Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo 73. Abriram? Normalmente nas Bíblias tem o autor do Salmo, bem no início. Esse Salmo tem o que na sua Bíblia? Salmo de Asaf, né? Amém. Nós vamos trabalhar um pouco essa noite assim a respeito de Asaf, desse cara que era um levita, que foi recrutado por Davi ali para a organização do culto, a organização dos louvores. Era músico, compositor, mas era um profeta de Deus na hora do louvor, na hora da adoração, no momento de adorar o Senhor. Vamos ler o Salmo 70 e... Se você não sabe, você não abriu. 73, eu quero ouvir vocês. Eu gosto da participação da igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Versículo 9. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de corpo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Ele entrou aonde, irmãos? Eita glória! Então entendi eu o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Senhor Deus e Pai, nós lemos a tua palavra, que é viva e eficaz.
Pai, no nome de Jesus, que assim como tu ministraste tranquilidade ao coração de Asaf, que essa paz venha ao nosso coração. Que em tudo, Senhor, nós possamos estar diante de Ti agora em humilhação, em adoração, em reverência, Senhor. Nós sabemos, Deus, que Tu está aqui no nosso meio. E por isso nós queremos Te bendizer pela beleza da Tua santidade. Queremos Te adorar, Senhor, nessa noite. Já iniciamos isso antes, quando começamos o culto, na leitura da palavra com o nosso amado irmão. Depois nos louvores e agora. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, para tocar em nós. Que essa palavra, Senhor, chegue à nossa mente, desça ao nosso coração e possa produzir frutos e frutos de arrependimento, Deus. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Asaf era esse cara que eu falei para vocês. Ele era um adorador, era um levita. E ele fazia parte daqueles que organizavam o culto no santuário do Senhor. Mas Asaf, ele estava um pouco agoniado com essa prosperidade do ímpio, né? Às vezes a gente fica assim também. Às vezes a gente sente essas coisas também. A gente olha para nós mesmos, nós nos olhamos para nós e dizemos assim: Senhor, mas eu tenho sido Teu servo, eu tenho sido Tua serva, eu tenho Te adorado, tenho ido à Tua casa, Senhor, eu tenho me esforçado para Te servir e Te seguir, e parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas dão errado o tempo todo, e o ímpio prosperando, e parece que para o ímpio dá tudo certo, e a gente se sente assim, e Asaf estava assim. Mas Asaf, ele era um adorador, e daquele que adora ao Senhor e que move o céu, uma adoração que move o céu, não é esse o tema da conferência? É essa adoração que a gente deve manifestar, buscar, uma adoração que mova o céu. Porque o adorador é aquele a quem Deus busca. Outro dia eu ouvi alguém falando, pregador, a gente recebe muita ministração, né? Todos nós recebemos cortes, vídeos e tudo mais, né? Nas redes sociais e tudo. O cara disse assim: olha, Deus não busca pastores, Deus não busca missionários, Deus não busca pregadores, né? Conferencistas, né? Hoje, Vanessa brincando com Vanessa é minha nora. Alguns aqui conhecem Vanessa. Ela disse assim: o senhor vai para a conferência de louvor ministrar hoje na conferência de louvor? Eu digo: vou lá. Ela disse assim: ei, conferencista internacional, meu sogro, brincando, né? Eu falei: Jesus não deixa. Né? E Deus não busca essas pessoas, não. Ele busca adoradores. Essas pessoas ele chama para o ministério, ele capacita e tudo mais. Mas aqueles que ele busca são adoradores. Para que esses a quem ele busca o adorem em espírito e em verdade. Sabe, é adorar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É assim, buscar o Senhor de uma forma diferente. E Asaf era esse cara. Asaf, ele escreveu o Salmo 50, ele escreveu do 73 até o 82. Foi 12 salmos. E a gente vê a capacidade dele de compor, de adorar o Senhor. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que muitos confundem a adoração com música, com emoção, com performance, né? Às vezes a música, ela empolga a gente, né? A música tem esse poder de envolver. E daqui a pouco eu vou contar até uma história para vocês de uma música onde aconteceu isso. O Ministério do Louvor, ele era grande, ele compunha muita música e fazia muito sucesso, estava fazendo muito sucesso com músicas autorais, gravando músicas nos Estados Unidos. E aí o pastor percebeu isso.
Lá na frente a gente vai falar disso. E a gente vai, inclusive, cantar a música que foi composta por eles depois que eles detectaram esse problema na adoração. Então a gente se empolga muito, às vezes. Eu já contei isso algumas vezes na igreja. E uma vez num retiro espiritual, no retiro desse período de carnaval, nós estávamos no retiro. E nessa época eu fazia parte do Ministério Louvor Marcas de Cristo, lá da sede. E eu queria ministrar o louvor tanto na parte da manhã quanto à noite. Desde a parte da manhã era a irmã Nilde até que ia ministrar. Missionária Nilde. Vocês conhecem aqui, né? Ela já veio aqui, já foi lá. Onde Nilde ainda não foi, né? Sempre sendo usada por Deus. Glória a Deus por isso. E aí eu li um trecho da palavra de Deus, mas não orei muito. Não busquei a direção do Senhor, porque eu achava que eu podia fazer. A gente já tinha prática. A gente já sabe qual os hinos que mexem com a igreja, qual os hinos que, sabe, que a gente pode trabalhar isso. E a gente fica com isso, usando técnica. É o que, negão? Isso, umas estratégias, né? A gente usa as técnicas somado com as estratégias e tudo para mover o coração dos irmãos e tudo. E eu não acho que o Ministério de Louvor não deva fazer isso. Mas é na unção do Senhor. Não pela técnica meramente humana, pela estratégia humana. E aí eu fui nessa. Fui lá e ministrei o louvor. Não. De manhã eu busquei, orei, passei a noite, a gente teve uma vigília na noite anterior, eu busquei e tal. De manhã foi uma benção. Fogo caiu e quando o Nilde chegou já estava incendiado, a igreja já estava pegando fogo. Beleza. Passei a tarde lá, a gente terminou o culto, foi uma bênção, a gente almoça, né? Depois aí vai jogar aquela bola, naquela época eu ainda jogava bola. Hoje eu já virei a própria bola, né? Então naquela época a gente ainda jogava bola. Aí tu joga a bola, cansa pra caramba, né? De tarde, Juninho, a gente sabe. Aí a gente passa, faz uma porrada de coisa, brinca, corre e tal. Quando chega de noite, tá morto. Na hora do culto, e eu fui desse jeito, quase morto pro culto. Mas eu digo assim, não. Aí eu vou usar o que eu já disse ainda há pouco. A gente sabe como fazer. A gente tem a técnica. Os louvores já estão aí escolhidos. O ministério está aí para tocar. Eu vou só dirigir o louvor. Senhor, meus irmãos, não funcionou. Não funcionou porque Deus é Ele que move a igreja, é Ele que quebranta a igreja, é Ele que toca na igreja. A gente canta, a gente louva o Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que vai aí, ó, e aqui, sai daqui, vai para aí e enche vocês. Não somos nós. E foi uma frieza danada. Eu digo, rapaz, e agora como é que vai ser? Para o louvor, pede perdão para Deus, ora, porque na primeira parte do louvor não funcionou nada. Não é que o ministério de louvor errou alguma coisa, não. É porque estava um gelo só, uma frieza monstra. E aí a gente foi pela misericórdia de Deus para a segunda parte, mas eu entendi que não sou eu que faço. Não é quem está aqui com esse microfone que faz a coisa acontecer. É pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você não tem muita técnica, às vezes você não tem nem muita voz, às vezes você não fala muito bem, mas Deus te usa tremendamente. Deus usa tremendamente quando Ele quer usar. Então a gente precisa entender isso. Então a gente fica nessa achando que é a gente que faz, e a gente confunde isso muitas vezes. E a igreja sente. A igreja muitas vezes até sofre. A vida de Asaf nos ensina profundamente. Asaf não era apenas músico, ele era um levita, separado para o ministério. Você que faz parte do Ministério Louvor dessa igreja, você foi separado. Alguém lhe separou. Alguém lhe convidou. Alguém lhe chamou.
E se você foi separado por louvor dessa igreja ou de outra igreja, estou vendo nosso amado irmão lá da sede, né? E toca lá na sede também. E se você for de algum ministério de louvor, se você for chamado, capacite-se, busque a presença do Senhor, busque a unção de Deus sobre a sua vida. Tinha uns caras que eles não eram músicos, lembra? Tem uns caras que a gente chama, tem uns pastores da Assembleia de Deus. Outro dia eu vi um pastor antigão da Assembleia de Deus, ele disse assim: você, meu jovem, que está nesse teclado, aí imagina que ele olhando para Juninho, você que é um tangedor. Eu digo, cara, tangedor, sabe, é um negócio bem profundo mesmo. Tangedor não é qualquer coisa, ele não é um músico qualquer, né? Só que ele disse para o tangedor assim mesmo: eu não quero um fundo musical, meu irmão, você me perdoe, mas não quero. Mas eu quero, Juninho. É ele que disse para o tangedor, né? Ele disse para o tangedor, ele não queria. Eu disse, tá certo. Asaf era um tangedor, era um cara que fazia isso, né? Era um homem de intimidade. Você que é do Ministério do Louvor, você precisa ter intimidade com Deus. A pior coisa é quando a gente chega para tocar ou cantar na igreja, a gente veio de um problema, uma confusão em casa, ou, sabe? Isso acontece com qualquer um. E a gente chega assim, sabe? É horrível, irmãos. E para a gente que é pastor, que prega quase todo domingo, né, Júnior? Eu chamo ele de Júnior, pastor de vocês, porque a gente se conhece quando ele era só Júnior. Porque o pai dele era Marcílio, né? E para a gente, ele era Júnior. Mas o pastor Marcílio, a gente sabe como é isso, a gente tem que pregar. Às vezes a gente prega, às vezes na terça alguém do Ministério de Intercessão, de oração está aqui, mas na quinta a gente está ministrando um estudo, né? No domingo de manhã, às vezes a gente dá aula na escola bíblica dominical, domingo de noite a gente está pregando e a gente tem que pregar direto. Irmãos, e tem hora que a gente não está com vontade de não subir para cá para ministrar. Tem dia que a gente está assim. Mas e aí? Como é que faz? Busca em Deus uma renovação, um renovo e vai. Irmãos, quando a gente está assim, às vezes a gente até começa assim, mas Deus vai começando a movimentar dentro de ti, vai começando a mover, Ele vai usando a palavra dEle, a presença dEle, e aí, quando tu vê, tu já esqueceu tudinho. E assim é com os ministros de louvor, com os músicos, porque a gente não está fazendo para nós mesmos, nós estamos fazendo para a noiva do Senhor, é para a igreja de Cristo, é para o próprio Deus, na verdade. Nós cantamos para vocês, mas o louvor é direcionado para Ele. Nós cantamos as músicas aqui, nós cantamos Isaías 9, que fala da promessa do profeta Isaías, o profeta falando a respeito da promessa: um menino nasceu, como um filho se nos deu, e fala do seu nome, que é Emanuel, né? A gente cantou a outra música, Teu Reino, que é a respeito do reino de Deus, que é eterno, que abala todos os reinos, e todos os reinos vão cair, vão passar, mas o reino do Senhor, Ele perdurará eternamente. E nós cantamos, todas essas músicas foi para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós estamos fazendo para Ele. A Bíblia mostra que Asaf participou diretamente da organização do louvor no reinado de Davi. Ele fazia a organização, ele era o líder de louvor no reinado do rei Davi. E Davi, em 1 Crônicas 25:1 diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. A adoração que move o céu é uma adoração sincera, tem que ser. Uma adoração sincera. E a adoração sincera, ela pode acontecer num momento desses que eu estou falando para vocês, de que a gente não estava nem afim, que a gente estava mal por algum problema, alguma coisa, ou por alguma enfermidade. Quando chegar no final, eu vou falar de vocês, da minha noite ontem, como é que eu estou aqui. Minha esposa sabe, porque ela está me acompanhando desde lá. Mas é isso. A gente não está fazendo para nós mesmos. E a adoração que move o céu, ela tem que ser sincera. Mesmo que você não esteja afim. Não, Senhor, me perdoa, mas eu vou te adorar, porque tu me chamaste para isso. Eu estou aqui para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome.
O mais impressionante sobre Asaf é que ele não escolheu suas lutas diante de Deus. Ele não escolheu, e ninguém escolhe. Você não escolhe as tuas lutas. Se a gente fosse escolher as nossas lutas, eu tenho certeza que teve luta que você já passou, já enfrentou, ou está enfrentando, que você diria assim, não, essa aí não foi eu que escolhi, não. Não, essa aí, se você fosse escolher, você não escolheria. Porque tem luta que é muito difícil, irmãos. Tem luta que a gente passa, que a gente precisa entender que ela deve ter vindo de Deus para a gente, e que a gente vai suportar, e que Deus também vai mandar um escape. E é pela fé que a gente vive as nossas lutas, é assim que a gente vai passando por elas, é assim que a gente vai resolvendo, porque a Bíblia diz, não sobreveio sobre vós provação alguma, que não tenha vindo do próprio Deus para você e para mim, e que você não possa suportá-la, e que com ela também veio o escape da parte de Deus. Então, a luta está aí? Tá, beleza. Senhor, Tu estás comigo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Salmo 23 diz, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará nunca. As outras coisas podem até faltar. Vai até faltar comida um dia, pode até faltar alguém que esteja do meu lado, pode ser que eu esteja só. Mas o Senhor vai estar conosco todo o tempo. A luta de Asaf ele não escolheu. E ele diz assim lá no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, ó. Ele disse, Senhor, quase eu tropecei, quase eu vacilo, quase eu vacilava. Faltou pouco. E a gente precisa viver assim. Porque quando a gente está para cair, quando nós estamos a um passo de tropeçar ali, quando a gente até tropeça, e a gente precisa entender, pelo Espírito Santo de Deus, que nós devemos resistir. E para resistir ao dia mau, essa tentação, essa prova, essa quase tropeçar, nós precisamos buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, diz assim, vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Asaf estava no dia mau aí, quase ele tropeça, mas não tropeçou, se segurou, porque ele buscou revestimento no Senhor. Ele estava frustrado, confuso, olhando para a prosperidade do ímpio e olhando para a derrota dele, para as dificuldades dele. E mesmo sendo adorador, ele enfrentou uma crise espiritual. Ei, você já passou, já sofreu algum problema espiritual aí? Já teve tempo que deu vontade de largar tudo? Sair da igreja. Não só sair dessa igreja para ir para outra igreja, não, sair da igreja do Senhor. Não quero mais ser crente. Deus já pode ter pensado isso. Irmãos, eu sendo sincero para vocês, graças a Deus que eu nunca senti essa vontade. Mais tristeza, decepção no ministério, essas coisas a gente... Não, isso aí já. Mas assim, vontade de largar, sair da igreja do Senhor, não fazer mais, não ser mais crente. Não quero mais ser crente, não. Mas você pode ter passado por isso. Eu não estou te julgando. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer. Mas a gente precisa entender que há um lugar. Eu estava lá em casa, ainda agora ouvindo os louvores. Estava procurando me encher mais da presença de Deus ali, ouvindo os louvores. E tocou aquele de Heloísa Rosa. Há um lugar, né? Rapaz. Como é, irmã? É bom demais, né? Existe um lugar que nós precisamos estar. Porque Asaf, ele estava passando por essas dificuldades, ele estava ali, quase tropeçou. Ele diz, ele declara.
Mas aí ele disse o quê? Até que entrei no santuário de Deus. Irmãos, ele entrou no santuário de Deus. E onde é o santuário de Deus para que nós entremos agora? E aí a gente precisa dessa resposta, a gente precisa ir lá no capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e que ela diz assim, depois que ela percebeu que Jesus entendeu que Jesus era um profeta. Aí ela diz assim, o Messias, ela diz assim, Senhor, então, diz uma coisa, eu tinha uma dúvida aqui, porque o samaritano diz que a gente deve adorar no Monte Gerizim, que é onde tem um local de adoração dos samaritanos. E o judeu diz que aqui no templo, em Jerusalém, onde é? Aí Jesus disse assim, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E ele diz assim, na resposta para ela, ele diz assim, nem lá, nem cá. Por quê? Porque onde nós estivermos, onde você e eu estivermos, é ali o local de adoração, é aqui hoje, nós estamos reunidos aqui neste lugar hoje, aqui é o nosso local de adoração nessa noite, aqui é onde nós devemos adorar o Senhor nessa noite. Jesus, ele quebra esses paradigmas, ele quebra essa questão do geográfico, não porque eu vou ter que adorar em Jerusalém, eu tenho que adorar em Jerusalém, não, o samaritano eu tenho que adorar no Monte Gerizim, não. Aquela mulher adorou na beira do poço. Ela adorou o Senhor na beira do poço. Ela teve o melhor encontro da vida dela. Tinha tido 6 encontros com os homens, e aí quando ela teve aquele encontro com Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o melhor dos homens da vida dela, ó. Aí ela encontrou com um cara que salvou tudo, resolveu tudo, tirou a vergonha. Agora ela não tinha mais vergonha, agora ela só queria adorar. E ela saiu para a cidade e disse assim, olha, eu conheci o profeta, o Messias. Ele está ali, vamos lá comigo, vamos lá para vocês verem. E aí levou uma galera para lá, evangelizando já. Mas ela tinha ido buscar água meio-dia, por quê? Porque as outras mulheres iam cedo, né? Com escuro. Quem é do interior aí sabe que hora que vai buscar água na fonte. 5 horinhas, 6 horas da manhã. Mas ela ia meio-dia, para não cruzar com as outras. E por quê? Porque Jesus já tinha dito para ela o que acontecia na vida dela, né? Mas agora não tinha mais vergonha. Olha Jesus resolvendo a questão. E a mulher agora começa a adorar o Senhor, em espírito e verdade. Esse é o adorador que ele estava buscando. Esse era o adorador que ele estava buscando. Porque ele conta uma parábola que ele diz assim, olha, tinha um homem que ele foi assaltado e que machucaram ele ficou à beira do caminho e o sacerdote passou. Não fez nada, porque o sacerdote não podia fazer, porque ele não podia tocar, ele podia estar morto, e aí eles iam tocar no morto, já era, a lei não permitia que o sacerdote fizesse isso. E ele foi fazer o que era certo, que era o compromisso dele no templo. E vem o levita e passa e vai fazer o que é certo. Quer ir para a casa do Senhor, tocar as músicas e cantar, organizar o culto, tudinho. Mas às vezes a gente não, o certo, ele tem que ir preterido para fazer o que é o bem. Fazer o bem. E aí vem o samaritano, que não era o sacerdote, ele não tinha que ir para lá pregar na igreja, ele não era o pastor, ele não era o levita que tinha que tocar. O samaritano estava viajando, ele foi lá e cuidou do cara. Ele amou aquele cara. Então Jesus, ele vai contando essas histórias para ele quebrando paradigmas, ele vai quebrando essa questão do relacionar-se, essa questão do adorar. E adorar é fazer por aqueles, eu vi o pastor falando aqui com os irmãos do Ministério do Louvor, aqui, e a gente ama pouco, né? Tem vezes que a gente não ama quase. Porque quando a gente ama mesmo, é fazendo para o próximo. E a gente está amando a Deus, porque Ele disse assim, que todas as vezes que tu fizer para os meus pequeninos, tu está fazendo diretamente para mim. Eu estive nu e tu me vestiste, eu estive preso e tu foste me visitar, eu estive enfermo e tu foste lá, estiveste comigo, eu tive fome, tu me deste de comer. Senhor, mas quando eu fiz isso? E a pessoa nem sabia, nem lembrava. Ele disse, não, todas as vezes que tu fizeste para os meus pequeninos, tu fizeste para mim. E é assim.
É assim que a gente adora, é assim que a gente ama o Senhor. É cuidando dos pequeninos dele. E não é só papel de pastor não, viu, irmãos? Papel de todos nós, igreja do Senhor. O céu se move quando a alma entra no secreto. O coração se rende. A presença de Deus se torna maior que as circunstâncias. Muitos querem respostas sem presença. Querem milagres sem altar. Querem poder sem intimidade. Quero ouvir a voz de Deus. Gastando quanto tempo em oração por dia? Quanto tempo você lê a palavra? Quantos jejuns você fez por mês? Faz todo mês. Mas eu quero ser cheio do poder. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos estar com o sagrado. Para que a gente seja cheio. Para que a gente tenha, veja, milagres. Mas sem estar com uma vida no altar, como é que Deus vai te usar? Quer resposta, mas não tem a presença do Senhor. A adoração que move o céu é quebrantada. Depois de reconhecer sua fraqueza, Asaf declara: tão tolo eu era, ignorante, era como um animal diante de ti. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. A melhor coisa, irmãos, aquele que se arrepende e deixa a alcance de Deus, misericórdia. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade, a minha debilidade, a minha incapacidade. Eu preciso reconhecer que eu sou o mais miserável de todos os pecadores. E quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, Deus diz assim: agora, beleza, agora eu posso fazer alguma coisa por ti. Mas enquanto eu estou aqui com as minhas forças e achando que eu sou o cara, que nem no dia que eu fui ministrar o louvor à noite, que eu achava que eu que fazia, Deus disse assim: peraí, não faz nada. Se eu não estiver contigo, tu não faz nada. Então, é assim. Nós precisamos da presença do Senhor, nós precisamos dele conosco. Da unção de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu preciso tirar um tempo para Deus. Eu preciso ter um tempo de qualidade com o Senhor. Você, levita, você, adorador, nós precisamos de um tempo de qualidade com o Senhor. A verdadeira adoração não é arrogante. Ela reconhece a dependência, como eu disse para vocês, a miséria espiritual, a necessidade de Deus. E Davi também compreendia isso. No Salmo 51, Salmo 51 é um salmo que ele escreve, Davi, quando ele, logo depois de ter havido pecado contra Batseba, contra Urias. Lembra desse episódio que ele olhou Batseba, chamou lá para o palácio e tal, aconteceu o que aconteceu, ele ainda manda matar Urias. E ele diz assim, lá nesse mesmo salmo, ele diz assim: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retire de nós o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Ele diz assim também: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado, Deus não vai desprezar. O céu não se move por orgulho espiritual. Naquele dia, de manhã, o céu tinha se movido quando eu ministrei aquele louvor no retiro. A igreja estava cheia da unção de Deus, da presença de Deus, os louvores e tudo, a ministração funcionou. À noite, o céu se fechou, o céu se tornou de bronze. E agora, a adoração não fluía mais. Agora a presença de Deus não estava mais ali. Por quê? Porque quem estava fazendo era eu, não era mais ele. E ele se segurou. Se retraiu e disse assim: então vai na tua força. Nada acontecia. A adoração que move o céu permanece fiel em meio à dor. Asaf estava sofrendo. E mesmo na crise, ele adorava ao Senhor. Isso é profundo, porque muitos adoram
Quando tudo vai bem, quando está tudo certo na nossa vida, a gente adora ao Senhor. A gente tem ânimo para ir para o culto. Está tudo certo, eu recebi uma bênção, ou está acontecendo, as coisas estão fluindo. Aí eu vou à igreja, eu estou animado para ir. Aí quando as coisas começam a mudar, a gente começa a ficar travado, a gente já não quer mais ir. E a gente já deixa de ler a palavra, a gente já ora menos, a gente já não consegue nem orar. A gente vai até orar, já às vezes até quer, e não consegue mais orar. Então, essa coisa é complicada, irmãos. Quando há resposta, a gente quer adorar. Mas quando Deus se cala, a gente acha que Deus esqueceu da gente. A gente reclama dele. E o silêncio de Deus também faz parte. O tratar de Deus, muitas vezes, é nesse silêncio dele para conosco. É em não responder para a gente, na hora que a gente pergunta. Muitas vezes é assim. Na espera, na perseguição. Policarpo foi preso. E no dia que ele foi preso, Juninho sabe que Juninho é missionário também. Aí chamou os soldados, vamos jantar primeiro, vamos fazer uma refeição, depois vocês me levam preso. Ele disse, rapaz, senhor Policarpo, nós estamos vendo que o senhor é uma pessoa gente boa demais. O senhor só faz o seguinte, o senhor só nega Jesus, que a gente não lhe prende, faz nadinha com o senhor. O senhor é gente fina demais, senhor. Aí ele disse assim, 80, eu nunca sei a idade certa de Policarpo, também, já faz tanto tempo que ele morreu. Em 80, vamos botar 86 anos, Jesus nunca me fez um mal. Como é que eu posso traí-lo? Posso negá-lo? Já pensou? Em 80 e tantos anos de vida, Jesus nunca fez um mal para ele. Ele não podia negar Jesus. Pode me levar preso, pode me matar. Rapaz, fizeram de tudo enquanto com o velhinho. Mas é isso, ele resistiu, ele estava lá, sabe por quê? Era assim, irmãos. A estratégia de Satanás foi frustrada por causa desses homens e mulheres de Deus que adoravam mesmo na perseguição. Os coliseus romanos o coliseu romano era cheio de pessoas presas que foram detidas ali para os animais, e a galera começava a cantar. Rapaz, o leãozão saindo lá da jaula, e a galera cantando um hino. Ontem Babi, não, foi João, a gente estava lá em casa, João é meu genro, esposo da minha filha Bárbara. Ele disse assim, e aquela senhora, seu William aqui, que cantava, que tinha Alzheimer, que ela cantava só um hino e lembrava dos salmos. Eu falei, ela faleceu com 98 anos, mãe de uma cliente minha, de uma amiga minha. Ela tinha 98 anos, ela não lembrava de ninguém, de nada. Mas ela recitava os salmos, vários salmos assim, todinho, completo. E os hinos da harpa ela cantava vários. Isso ela nunca esqueceu. E a gente vê na internet aí, você perguntando, mãe, o filho perguntando para a mãe, né? A senhora sabe quem eu sou? Ela fica assim e tal. Aí diz assim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Sabe? De Jesus não esquece. Cara, isso é tremendo. Então, na perseguição, na dor, na dificuldade, a gente precisa adorar em todo o tempo. Salmo 73, 25, Asaf diz assim, quem tenho eu, senão a ti, Senhor? Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Poxa, que declaração de Asaf. No céu eu só tenho a ti, Senhor, não tem mais ninguém aí. Não tem arcanjo, não tem anjo, não tem nada. É só tu, Senhor, porque é importante para mim. E na terra eu desejo só a ti. Isso é maturidade espiritual, irmãos. E nós precisamos atingir a maturidade espiritual. O nosso nível de adoração está como? Como é que está seu nível? Aí eles lembram do profeta que Deus levou ele para as margens do rio e disse assim, vai entrando aí. E ele entrou e estava aqui na canela. Sua adoração está aqui, qual nível? Na canela? No mocotó? Já chegou no joelho?
Já está na cintura? Ou já você e eu já estamos totalmente imersos, submersos? É assim que a gente precisa estar. Na canela está só começando. Nós precisamos estar totalmente envolvidos pela presença de Deus, pela glória de Deus. Maturidade espiritual só quando nós estamos totalmente envolvidos. Deus deixa de ser apenas alguém que dá coisas para nós. E nós muitas vezes estamos atrás do Deus que pode fazer. E porque Ele pode fazer, nós estamos aí. Muita gente, irmãos. É muita gente, muita gente que está aí nas igrejas e tudo, e seguindo a Jesus porque está precisando de alguma coisa. Ou porque acha que Ele vai fazer e quer que Ele faça. E tem uma galera que ainda bota Ele na parede e diz assim, Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Se tu fizer isso e isso, Ele vai fazer, Ele tem que fazer, Ele é obrigado a fazer. Rapaz, chega a dar um frio na barriga, senhor. Eu não posso nem falar de frio na barriga hoje. Mas dá um frio na barriga esse negócio de o cara botar Jesus na parede, Deus na parede. Deus é obrigado a alguma coisa. Ele diz assim, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú só era cabeludo. E Jacó que era usurpador, que era o enrolão. E ele diz assim, eu amei Jacó e aborreci Esaú. É ele que decide. Né? É ele que decide quem é que ele vai, o que ele vai fazer, quem que ele vai amar e tudo. Mas o seu amor, o amor dele, podem estar juntos. A gente pode usufruir do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A adoração que move o céu produz testemunho. Asaf termina dizendo assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Salmo 73, versículo 28. Quem adora de verdade, aproxima pessoas de Deus. A adoração bíblica transforma ambientes, cura almas. Para não dizer que é mentira. Eu falei agorinha da mãe dela. Essa aqui é a cliente que a mãe tinha Alzheimer. Ó, ela me ligando, dona Edith. Depois eu ligo para ela. Tá vendo? Não deixa eu mentir sozinho. É assim que Deus faz. A adoração bíblica transforma ambientes, cura almas, expulsa trevas, atrai a glória de Deus. Quando Josafá colocou adoradores à frente do exército, 2 Crônicas 20, 22, diz assim, e ao tempo que começaram com júbilo louvou o Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon. O céu respondeu em adoração, irmãos. O céu responde à adoração. O céu responde à adoração. Ponha Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, em tudo que nós fizermos. A vida de Asaf nos ensina que a adoração que move o céu não é performance, como eu disse. Não é aparência, talento, emoção passageira. A adoração que move o céu é sincera, íntima, perseverante, quebrantada, centrada em Deus. Essa é a adoração que move o céu. Eu falei para vocês que ia falar de uma música. A música é a essência da adoração. Vocês já ouviram, vocês conhecem? Amém? Essa música, ela foi composta depois de uma situação que ocorreu na igreja, a igreja de Matt Redman, Soul Survivor de Watford. Ele estava passando por um momento de apatia espiritual, a igreja. Apatia espiritual. Totalmente apático. E aí o pastor, ele tinha um ministério de louvor que se destacava. Como eu disse a vocês, o ministério ele tinha várias músicas autorais e que faziam sucesso, estavam explodindo as músicas. E o ministério de louvor ficando famosíssimo. Mas havia uma apatia espiritual na igreja. E aí o pastor tomou uma atitude radical. Ele pegou e tirou todos os instrumentos da banda.
tirou os instrumentos. Ele falou aqui agora o nosso único instrumento agora é a voz. Nós vamos usar agora nós vamos só louvar o Senhor só usando as nossas vozes. E assim foi. A decisão drástica de pastor desligar todos os instrumentos começou a mover no ministro de louvor, Matt Redman. Ele não gostou muito da ideia no começo. E eu tenho certeza que vocês não gostariam, vocês do Ministério de Louvor daqui, se o pastor chegasse e dissesse assim, olha, gente, vou tirar os instrumentos, tudinho daqui, agora a gente só vai no gogó. A partir de agora é no gogó. Eu tenho certeza que vocês ficariam assim, magoados. Uma vez disseram assim para mim, para nós, vocês agora vão liderar o Ministério de Jovens, então vocês vão sair do Ministério de Louvor. Você não tem como conciliar as duas coisas. Cara, foi uma punhalada. Mas em obediência a gente ficou quieto. A gente nunca mais voltou para o Ministério do Louvor. Mas é difícil. Aí tu imagina, o cara está fazendo um sucesso, o Ministério do Louvor arrebentando com as músicas autorais e tal, compondo e fazendo arranjo. Aí o pastor diz assim... Quando a gente olha para trás e ouve essas coisas que eu falei agora, vocês vão liderar o Ministério de Jovens e vocês não vão fazer parte do louvor, a gente entende, depois de um tempo, que tudo era tratamento de Deus para a gente. Tudo era tratamento de Deus. Era a forja do Senhor. Era a escola de Deus para as nossas vidas. Mas não é fácil. Aí o ministro de louvor, ele começou a pensar nisso. E depois ele disse assim, realmente, nós éramos estrela. Nós éramos artistas do mundo gospel. E aí ele compôs essa música. Juninho vai tocar. Aí para mim, vai, Juninho? Se eu pedir, tu toca? Amém, glória a Deus. Isso é uma bênção, Juninho. Quem canta essa música aqui no Brasil é uma versão de David Keelan. Vamos cantar? Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência havia sido perdida. Eles haviam se afastado daquilo que é a essência de todo louvor e adoração. A essência do ministério de louvor das nossas vidas. A essência não pode ser outra coisa. Não pode ser o reconhecimento humano, o aplauso.
dinheiro, fama, valor. Não pode ser isso. A essência é o Senhor Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto digno. Oh, aleluia, Jesus. Cantem. Oh, aleluia, Jesus. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu, oh, aleluia, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, oh, aleluia, Jesus. A essência és tu. Estou voltando. Estou voltando. Senhor, nós queremos voltar à essência da adoração. Não há nada, não há outra coisa, Senhor. A essência da adoração és tu, Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa, Deus, porque por vezes nós nos afastamos dela. És tu, a essência és tu, Jesus. Essa é a grande verdade para as nossas vidas, irmão. A essência da adoração é Jesus Cristo. A nossa adoração tem que ser para Ele, tem que ser voltada para Ele. Às vezes a gente canta um monte de música aí que é antropocêntrica, centrada no homem. Centrada no homem. Só fala, né? Tu vai receber vitória. Aquele que te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Agora, música dessa, a essência é Jesus. Tem aquela assim, ó, quão maravilhoso é. Ó, quão grande esse nome é. Sabe, que fala do Senhor Jesus, de Deus. Essa é uma música, é um louvor cristocêntrico, teocêntrico, que tem Deus no centro. Vai passar o que vai passar? Mas a gente canta, vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, mas a minha luta, mas a minha luta vai passar como, quando, e não sei o que, eu quero saber quando vai passar, e aí sou eu, cara, a luta vai passar, quando eu disser assim, ó, estou voltando à essência da adoração, Senhor, me perdoa, porque eu me desvirtuei dela, eu me afastei de Ti, mas eu quero dizer que o Teu nome é lindo, que Tu és lindo, Senhor, que eu dependo totalmente de Ti, que eu não sou nada sem a Tua presença. Senhor, se Tu não fores comigo, eu não vou, porque eu só vou se Tu estiver comigo, porque a Tua presença é o mais importante para mim. É isso que nós devemos estar entregando para Deus e pedindo para Ele, falando com Ele, conversando com Ele, voltando ao nosso coração, nossa mente, a nossa alma, tudo para Ele, para que Ele faça verdadeiramente morada em nós. A Bíblia diz que o Senhor Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E o Espírito Santo de Deus, Ele veio e habita em nós.
Quando Davi, eu falei ainda agora do Salmo 51, quando Davi diz assim, Senhor, não retire de nós o teu espírito, é porque ele sentia isso. Porque no Velho Testamento era assim, o profeta era cheio de Deus, Deus o usava para ministrar as suas verdades, depois o espírito se retirava. Agora veja só, Asaf é um adorador que ele tinha uma desvantagem em relação a você e a mim. Porque no dia de Pentecostes, 40 dias depois da assunção de Jesus, 10 dias depois da assunção de Jesus, ressuscitou, 40 dias ele esteve entre os discípulos e depois, 10 dias depois, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar. E eles ouviram um barulho como de um vento forte. E viram línguas repartidas como de fogo, cada uma sobre a cabeça daqueles que estavam ali. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aquilo marcou a descida do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, ele está aqui à tua disposição, está em você e em mim, habita em nós. Diferente daquele tempo de Asaf. Mas Asaf não estava nem aí, porque ele sabia que Deus era com ele. E agora a gente está com o Espírito Santo aqui dentro de nós. E o Espírito Santo muitas vezes fica assim. Vai querer que eu faça alguma coisa? Ou tu vai me inibir a minha ação? Aí a Bíblia diz que a gente inibe a ação do Espírito. A gente entristece o Espírito. Entristece, inibe a ação. E a gente extingue o fogo do Espírito. Já pensou, irmãos? Extinguir o fogo do Espírito Santo. Esse que é aquele que nos move. Esse que é aquele que a gente não sabe de onde ele vem, mas sabe para onde ele vai. E Jesus estava usando o vento como exemplo. E assim é o Espírito, assim são aqueles guiados pelo Espírito que não sabem nem que o Espírito é que leva você, o Espírito é que me leva. E aí a gente extingue a ação do Espírito Santo. E agora a gente fica por nossa conta. E agora você pensa em fazer uma doidice e o Espírito Santo está lá de braços cruzados, porque você extinguiu o fogo do Espírito. Mas antes, era ele que chamava a tua atenção. William, não faz isso não. Está errado. E aí eu fico dizendo, Senhor, me perdoa, Deus. Mas agora o Espírito Santo teve o seu fogo extinguido por mim mesmo. Mas ele está aí. Eu tenho certeza que você ainda não extinguiu o fogo do Espírito, nem vai. Eu profetizo sobre a sua vida dias de aquecimento, não global, mas aquecimento do Espírito sobre a sua vida, que o fogo do Espírito esteja aceso dentro do teu coração, no teu peito, assim, te aquecendo, te movendo, te enchendo, para você pregar a palavra, para você ministrar sobre a vida das outras pessoas que precisam. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, que esteja guiando os teus passos, que você possa dizer como esse compositor diz assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Cante para o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. És tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu. Eu queria orar por você. Você que sente que precisa de um renovo espiritual.
Irmão, não estou dizendo que você está gelado, você está frio na fé, não. Mas você quer mais. Você quer mais de Deus. Se você quiser mais de Deus, eu queria orar por você agora. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio agora. O Espírito Santo de Deus, ele está bem aqui, ele está à tua disposição, à minha disposição, para te encher, para renovar, para te encher mais e mais ainda, para que você possa transbordar. Se você já tem a unção de Deus sobre a sua vida, você vai transbordar, porque transbordar, você vai inundar a vida de outros. Você vai, com essa unção, esse transbordar, você vai alcançar outras pessoas. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Oh Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo que nos constrange quando estamos nos distanciando do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, vem sobre esses irmãos que aqui estão. Pai, em nome de Jesus. Toda tristeza, Senhor, todo desânimo, Deus. Oh Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, caia por terra tudo aquilo que não vem de ti para essas vidas, aquilo que vem de nós mesmos, porque muitas vezes o desânimo é nosso, mas se há alguma ação maligna, Deus, em nome de Jesus, está repreendido, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro um renovo espiritual sobre a vida dos teus filhos. Pai, enche, Senhor. Enche até transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Vai enchendo com a tua presença, Deus. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Como Asaf disse, no céu eu não tenho ninguém além de ti que eu possa buscar, Senhor. Aí no céu eu só posso buscar a ti, Senhor. E na terra, como eu desejo estar na tua presença. Pai, que o desejo do coração dos teus filhos seja estar na tua presença. Estar na tua presença, Senhor, vai renovando. Vai enchendo, Deus, em nome de Jesus. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo em nome de Jesus. Vai renovando, Senhor, em nome de Jesus. Sei com cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus. Vai renovando, Senhor, derramando unção, Senhor. E que quando
a essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Eu tenho certeza que Deus já ministrou grandes coisas, e aquele que iniciou a boa obra há de completá-la na vida de cada um. Amém?